amada igreja, com a graça e a paz que vem do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Graças a Deus que estamos nessa noite como povo alegre, o povo do Senhor nosso Deus. Nesse momento, meus queridos irmãos, abra sua Bíblia comigo no profeta Zacarias, seu capítulo 8, do versículo 1 ao 8. Zacarias, capítulo 8, do versículo 1 ao 8. Peço que todos fiquem de pé. E acompanhe a leitura. Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela. E assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, ou seja, o seu cajado, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e em verdade e em justiça. Amém? A minha oração, como o presbítero Gilberto já orou, é que Deus fale aos nossos corações. Amém? Podem se assentar, meus irmãos. Queridos, amados irmãos, nessa noite, ao observar o trabalhador no seu moedor de cana, destaco a matéria-prima, a cana-de-açúcar, que é moída várias vezes no moinho. E cada vez que se repete essa ação, o moinho, ele é regulado para ser mais apertado. E quando pensamos que a cana já está, vamos dizer, naquele bagaço, é nesse doloroso processo que ainda vai saindo o doce do caldo de cana, e ele é extraído. Logo vamos tratar de um povo que há pouco passou pelo moinho de Deus, um povo que passou por um doloroso processo para ser extraído o seu melhor. Vamos entender sobre o livro do profeta Zacarias. O ministério do profeta Zacarias foi desempenhado no período pós-exílio, 70 anos de cativeiro de Judá pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Esse cativeiro levou o povo de Deus à ruína total. Os portões de Jerusalém foram queimados. O templo foi profanado.
e os seus utensílios levados, mulheres e crianças, idosos e muitos jovens foram mortos pela espada e a lança do exército impiedoso dos babilônicos, exceto alguns poucos jovens sábios, levados para servirem no palácio do inimigo. Vamos conferir lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 17 e 18. Segundo livro das Crônicas, 36, versículo 17 e 18. Que diz assim: por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. Não teve piedade nem dos jovens e nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Deus revela que esse sofrimento duraria 70 anos, e assim foi. Estamos agora em 70 anos após o terrível sofrimento de Israel. Um belíssimo salmo que nos remete a esta época é o Salmo 126. Fala de um estado de felicidade muito grande, com os grandes feitos de Deus, por ter libertado o seu povo. Porém, no Salmo 126, verso 4, diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Vemos um povo que, mesmo livre, pede restauração para o seu deserto, para o seu sofrimento. A este povo livre, pois prisioneiro do sofrimento, é que Zacarias profetiza. As marcas do passado, o luto do pai, da mãe e dos filhos ainda estão na memória. O desterrar de sua nação com a força bruta deixaram marcas que foram além das cicatrizes no corpo. O profeta Zacarias tem a missão de levar esperança e encorajamento ao povo que Deus o confiou. O profeta Zacarias, ele é contemporâneo do profeta Ageu. Ambos estão preocupados com a reconstrução do templo, pois Zacarias, ele vai além. Com sua teologia messiânica, crê que Jerusalém restaurada será em breve o local para o reino de Deus, ou seja, Jesus. Uma esperança de paz para seus dias e para nós. Com sua teologia apocalíptica,
A vitória inicial do inimigo terá a defesa e a vitória de Jerusalém pelo Senhor. O tema dessa noite: Deus não está indiferente ao seu sofrimento. Deus não está indiferente ao meu sofrimento. O livro de Zacarias começa a se revelar no significado do seu próprio nome. Zacarias significa: o Senhor se lembra. Deus começa a se lembrar do seu povo através da promessa da aliança, aquela aliança que foi feita com Abraão e toda a sua descendência, Abraão, Isaque, Jacó, Israel, e nós somos Israel de Deus. Hoje, meus amados irmãos, nós fazemos parte dessa aliança. Vejamos no versículo 3 do capítulo 8, que diz assim: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. No versículo 8 do mesmo capítulo, diz assim: eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Amados, queridos irmãos, essas duas passagens se remetem à reconstrução do templo de Deus e o cumprimento da promessa do fim do cativeiro de 70 anos. Significa a presença de Deus no meio do seu povo e sua libertação. Aplicando para nós hoje, você é o Zacarias de Deus? O Senhor se lembra? Ele não está indiferente com o meu e o seu sofrimento. Quantas famílias dentro do povo de Deus em sofrimento nesse momento, passando por enfermidades, problemas conjugais, filhos desviados, as mães, pais, orando pela restauração dos seus filhos. Quantas famílias enfermas. Eu passei com membros da família muitas enfermidades. Pensei que não ia suportar. Porém, o Senhor lembrou da minha família e de toda a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus também lembra da sua família e de toda a sua casa, meus queridos e amados irmãos. Creia nisso. Jesus, ele é apontado no livro de Zacarias como alguém que tiraria o povo de Israel do sofrimento que estavam vivendo. Essa mensagem de esperança se concretiza. Vejamos no capítulo 8, no verso 4 e 5.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, ou seja, o seu cajado, por causa da sua muita idade. As praças da cidade encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Queridos amados, esses dois versículos tratam de longevidade, velhos e velhas, e de um estado de paz e bem-estar, ou seja, meninos e meninas brincarão. E Zacarias 9, um pouquinho mais na frente, versículo 10, peço que todos estejam acompanhando. Zacarias 9, 10, um pouquinho mais na frente, que diz assim: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar e mar, e desde o Eufrates até extremidades da terra. O profeta Isaías também, ele relata essa paz. Lá em Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Louvado seja Deus. E em João 14:27 diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aplicando esse texto, essa é a promessa de Deus a nós, amados irmãos. A paz não é ausência de guerra nem sofrimento. A paz é a presença de Cristo para enfrentarmos a adversidade dessa vida. Em Mateus 28, 20b, o próprio Jesus, ele relata dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Promessa do Senhor. Nesse período do capítulo 8 em diante, provavelmente o templo já foi reconstruído. No capítulo 9, Deus julga os povos inimigos de Israel e traz a sentença contra as terras e derruba as suas fortalezas. Agora toda a atenção está voltada ao reino de Deus. Vejamos Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Esse versículo, ele traz menção à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vejamos lá em Mateus 21,
Mateus 21, a partir do versículo 1. A partir do 5, dizei à filha de Sião: eis, aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão entendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entretanto, ele em Jerusalém e toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Esse versículo, ele traz menção à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Logo, o reino de Deus é uma pessoa: Rei, justo e Salvador. Jesus significa, no termo hebraico, o Salvador. Humilde, ou seja, nascido de mulher, filho de carpinteiro, e não fazia distinção de povos. Montado em jumento. Nesse contexto, a cultura do mundo antigo, um rei, ao voltar vitorioso da guerra, ele montava no jumento para indicar a sua completa vitória e o fim da batalha. Jesus se usa dessa cultura para declarar a vitória e o fim da guerra, trazendo paz às nações. Louvado seja o nome do Senhor. Em Zacarias 10, um pouco mais na frente, voltamos ao texto, versículo 4. Que diz assim: de Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. E em Atos 4:11 se faz a seguinte referência: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, e os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Meus amados irmãos, depois de rejeitado, Jesus, no livro do profeta Zacarias, vai nos trazendo detalhe até a sua morte. Em Zacarias 11:12, um pouquinho mais na frente, ele vai dizer assim: eu lhe disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata. Isso está relatado lá em Mateus 26, 14 e 16. Era o preço de um escravo, descrito em Êxodo 21, 32. Aplicação para nós, hoje em dia. Foi dessa forma que Jesus foi tratado por Judas
Iscariotes. O problema maior é se esse Jesus que foi humilhado, ultrajado, muitas vezes ainda não é visto por mim e por você como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Será que temos feito essa reflexão? Será que nós estamos buscando ao Senhor em espírito e em verdade? Será que estamos servindo a Ele com amor de todo o nosso coração? Aqui estamos negociando valores. 30 moedas de prata ainda vale alguma coisa em nosso tempo hoje? Pois as moedas que usamos, preste bem atenção, pois as moedas que usamos para vendermos a Jesus hoje são, primeiro, a incredulidade em frente à adversidade. Segundo, é viver como nos dias de Noé, como que Deus não existisse. Terceiro, vida vazia, sem comunhão com Cristo. Quarto, quando a oração e a leitura da palavra não mais fazem parte de nossa vida. Esse é o tipo de moeda que usamos hoje para vender a Jesus. Zacarias 13:7, um pouquinho mais adiante, diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas volverei a mão para os pequeninos. Também relata, e é relatado no Evangelho de Mateus 26, 31 a 35. É uma referência à morte de Jesus. A sua morte de cruz fez distinção entre o fiel e o infiel. Iniciou um período de sofrimento com a perseguição do Império Romano aos cristãos. Aplicando para nós hoje, o seu sofrimento te faz ser fiel ou infiel diante de Deus? Será que no momento do sofrimento nós adoramos a Deus com alegria, com amor, alegres, contentes? Será que no momento difícil, será que nós glorificamos, louvamos, adoramos ao nosso Deus? Porque quando tudo está bem, é muito bom. Mas no momento de sofrimento, é muito difícil. Mas eu creio que o servo verdadeiro do Senhor
mesmo no sofrimento, ele glorifica, ele exalta, ele adora o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se que ser aprovado na prova é quando você se aproxima mais de Deus. Quantos e quantos, até no meio do povo de Deus, estão passando por essas provações. Muitas vezes, enfermidades, a família não está bem, financeiramente também não está bem, uma crise terrível, a família destruturada, muitos servos de Deus passando por provações, mas em 2 Crônicas, quem quiser abrir, leia comigo junto, que diz assim, 2 Crônicas 7:14, mesmo nas provações, mesmo no momento difícil, aqui no segundo livro das Crônicas, 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. É nesse momento difícil que temos que orar ao Senhor, se humilhar diante do Senhor, orar, buscar, e o Senhor, Ele ouvirá. Aí que nós temos que cada vez mais buscar o Senhor, orar ao Senhor, se aproximar mais de Deus, mesmo na prova, seja fiel a Deus, mesmo no sofrimento, seja fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais sofreu Jesus, mas Ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir, julgar os vivos e os mortos, e todo joelho se dobrará diante dEle, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, na glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Depois da morte de Cristo, temos em Zacarias 14, um pouquinho mais na frente, no seu versículo 4, só a parte A, que diz: naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. É uma profecia de ascensão de Jesus, descrito também lá em Atos 1, 11 e 12. Jesus ascendeu neste monte para assentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E para concluir, Zacarias, ele encerra o livro com um tom de pureza espiritual, no seu capítulo 14, versículo 21, que diz assim: se todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos, todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia
já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. O maior e o último sacrifício foi feito. Cristo na cruz perdoou nossas dívidas, perdoou o nosso pecado e nos trouxe salvação. Viveremos melhores em meio a sofrimentos, se olharmos para a vida com a perspectiva dos céus. Quando eu lembro das perspectivas dos céus, lembramos da igreja triunfante. Quem é a igreja triunfante? São aqueles que já partiram com o Senhor Jesus, aqueles que estão na glória celestial, aqueles que estão no céu, como o profeta Zacarias e outros profetas de Deus, como alguns irmãos nossos que estavam conosco há pouco tempo aqui, parentes nossos, membros dessa igreja, o qual não citarei, porque muitas vezes podemos esquecer algum nome, que partiram para a glória, pessoas que amamos, pessoas que estávamos juntos, glorificando e adorando o nome do Senhor, mas agora está na igreja triunfante, juntamente com os profetas, com todos os servos, juntos que já morreram em Cristo Jesus. E a igreja militante somos nós, que ainda estamos aqui na terra, marchando, seguindo, para se encontrar com o Senhor Jesus, nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. No tempo do profeta Zacarias, ele relata que o povo ficou prisioneiro no cativeiro babilônico, que durou 70 anos, e foram livres. E quando estivermos na Nova Jerusalém, estaremos livres do pecado, estaremos livres da adversidade desse mundo, estaremos livres das enfermidades. Lá não haverá morte, lá não haverá choro, lá não haverá tristeza e dor, nunca mais. E com Jesus viveremos na Nova Jerusalém para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como na ilustração, lembra no começo, do trabalhador e a cana. Nós somos essa cana, e Deus é o trabalhador. A cana, que somos nós, estamos sendo moídos pelas mãos do trabalhador. Assim Deus arquitetou o sofrimento de Cristo para nos trazer a salvação. Em contrapartida, nós somos moídos a todo instante pela mão do trabalhador, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E não esqueça, amados irmãos, quando você sair aqui para a sua casa, grave isso: Deus não está indiferente com o meu e o seu sofrimento. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ser servos compromissados, para um dia alcançarmos a glória do Pai Todo-Poderoso, e glorificar juntamente com Ele, e todos aqueles que partiram, adorando e louvando para todo sempre. E que Deus
nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.